Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, com o tema História, Cultura e Interdisciplinaridade. Meu nome é Júlio Bentivolio, sou professor da Universidade Federal do Espírito Santo, no Brasil, universidade onde também coordeno o programa de pós-graduação em História e dirijo o Laboratório de Estudos em Teoria da História e História da Historiografia. Gostaria de agradecer aos organizadores e organizadoras deste sétimo ciclo ibero-americano de diálogos contemporâneos, História, Cultura e Interdisciplinaridade, por ter aceito a minha comunicação, que se intitula A Inteligência Artificial e os Desafios da Escrita da História no século XXI. Antes de mais nada, gostaria de dizer que um dos objetivos mais gerais desta minha apresentação é discutir quais são os desafios que a inteligência artificial tem colocado à escrita, à pesquisa e ao ensino de história na contemporaneidade. De um modo geral, a minha percepção trata de dois momentos muito singulares da experiência humana de produção de conhecimento e de autonomia face ao conhecimento. A primeira, com o Iluminismo, com Kant, Immanuel Kant, quando prenuncia a emergência da razão e uma crítica ao absolutismo monárquico com vistas à superação da opressão política, da opressão social, fazendo com que as pessoas se tornem sujeitas de sua própria história, sujeitas da sua própria razão. O segundo momento, em contrapartida, do qual vivemos agora no século XXI, é marcado pelo advento da inteligência artificial, que surge dentro de um cenário de um capitalismo digital de vigilância. Portanto, a gente teria dois momentos muito singulares, dentro dos quais o conhecimento histórico passou por profundas transformações, se apartando da filosofia ou dos estudos filosóficos, se apartando dos estudos literários, como se fosse mais um tipo de narrativa, ganhando autonomia e se tornando mais uma das áreas do conhecimento, uma área especializada do conhecimento. Então, o advento da disciplina histórica é um processo que começa no final do século XVIII e tem a sua realização maior no século XIX, sobretudo junto às universidades alemãs, que criam currículos mais específicos de história e, a partir dali, a ciência histórica compreende uma disciplina e, ao mesmo tempo, uma formação acadêmica realizada por aqueles que se intitulavam historiadores. Daquele cenário para cá, a história passou por grandes transformações, mas cada vez mais o intelecto, a inteligência, a agência humana, portanto a razão, seria um dos pressupostos, por que não dizer a base, da produção do conhecimento. Com a emergência da inteligência artificial, agora no século XXI, nós percebemos que este cenário vive determinadas turbulências e algum tipo de ruptura. De algum modo, temos a centralidade da razão não exatamente questionada, mas acompanhada de perto por experimentos que produzem conhecimentos, que produzem determinados saberes e que necessitam de um tipo de acompanhamento mais crítico para que possam ser validados e, ao mesmo tempo, para impedir que práticas não aceitáveis dentro da produção acadêmica e científica possam se disseminar. Então, daquela centralidade do humano no iluminismo, com processos de, inclusive, aceleração, como dirá o próprio Reinhard Koselleck, o Sateltzeit, nós temos agora no século XXI essa centralidade da razão não exatamente questionada, mas cindida, pelo uso sistemático de ferramentas digitais e, sobretudo, da inteligência artificial, e isso numa velocidade ainda muito mais intensa do que aquela do século XVIII e final do século XVIII e durante o século XIX e o século XX. Portanto, o uso maciço de Big Data, mas também de algoritmos, bancos de dados, bases de informações, tem sido capaz de permitir a determinadas ferramentas e softwares de inteligência artificial produzir determinados
conhecimentos que até então nós não tínhamos visto. Isso significa que, de uns tempos para cá, há um redimensionamento da própria história, e por que não dizer que isso criará ou incidirá em reflexos na própria escrita da história, na própria historiografia. Aquela história científica que emerge no século XIX, centrada na figura do humano, que tem no arquivo e que tem na biblioteca dois espaços consagrados de uma produção especializada e científica do conhecimento histórico, nós vemos que hoje essas informações e dados não necessariamente precisam estar vinculadas fisicamente a um arquivo, a um acervo ou uma biblioteca, tendo em vista a disponibilidade praticamente incomensurável de textos e informações que as ferramentas de inteligência artificial conseguem capturar na internet. Uma outra novidade neste cenário, de redimensionamento da própria escrita da história face à inteligência artificial é a presença de agentes não humanos, portanto tecnológicos, realizando pesquisas, produzindo experimentos e escrevendo textos de história. Esta convivência e essa integração do humano e do não humano, do biológico e do artificial, da razão com a inteligência artificial, é que se coloca como um grande desafio para nós. Nesse sentido, o cenário, o horizonte que se coloca, não é muito alvissareiro, Primeiro porque em breve, provavelmente em meados de 2030, teremos o advento de uma inteligência artificial geral. Está previsto para meados de 2030 o surgimento de softwares ou de ferramentas ainda mais sofisticadas no processo de elaboração textual e de autonomia dos mecanismos e dos processos de escrita. Por outro lado, esse cenário, com a perspectiva de uma superinteligência artificial, pode colocar diante de nós, não muito daqui a algum tempo, com a possibilidade da escrita autônoma de histórias por parte da inteligência artificial. O que significa dizer que o acesso dela a bancos de dados, a acervos digitais, a bases de livros e grandes bibliotecas, enfim, ao conhecimento que é produzido academicamente, no formato de ciência livre, e este é o caso do Brasil, Os nossos periódicos, as nossas revistas científicas e as nossas teses e dissertações estão todas disponíveis online. Então, caso a IA consiga acessar esses conhecimentos e tenha essa capacidade de autogestão, num futuro não muito distante, isso significa talvez uma ameaça ao papel, e ao significado que os historiadores têm na sociedade. Portanto, eu acho que estamos diante, sobretudo no caso brasileiro, de duas perspectivas. Uma otimista, pelo menos no momento, tenta acolher a inteligência artificial, verificando onde ela é útil, onde ela é problemática. E de outro lado, a gente tem uma visão mais distópica, mais pessimista, que representa uma ameaça aos postos de trabalho, Portanto, mediante a substituição de professores e professoras, ou até mesmo imprimindo agendas historiográficas, melhor dizendo, disseminando conteúdos na própria internet sem a intervenção humana. Então, portanto, como se vê, são muitas as implicações, seja para o ensino, seja para a pesquisa, seja para a escrita da história. Tudo isso marcado pelo advento, sobretudo do ChatGPT em 2022, que hoje convive com outras formas de inteligência artificial, como a DeepSeek, como a Manus, como o Gemini, entre outros. Então, portanto, o que fazer com essas ferramentas? De um lado, a comunidade científica, historiadora, tem visto a utilidade disso na produção de sínteses, na tradução de textos, na tradução de fontes, na análise de dados, mas ainda essa capacidade é um tanto quanto limitada, ela ainda tem problemas, não são traduções perfeitas, não são sínteses perfeitas, nem tampouco análise de dados muito confiáveis, tendo em vista que muitas vezes a máquina erra, a máquina alucina. Então, um outro problema e um risco que advém do uso das ferramentas de inteligência artificial
são os problemas de déficit cognitivo, de capacidade de memória e memorização, enfim, da dependência da máquina em alunos e pesquisadores e professoras. Os desafios éticos que se colocam para nós são muito claros. O primeiro é a iminência de um colonialismo digital muito acentuado, sobretudo no caso brasileiro, em que a ciência é aberta e os conteúdos históricos estão praticamente todos eles gratuitamente disponibilizados na internet. O segundo é a reprodução de assimetrias globais, porque a gente vê uma hegemonia dos Estados Unidos e China capitaneando essa verdadeira revolução digital no âmbito das inteligências artificiais. O terceiro problema, e é um desafio ético, é o erro, não é? Os dados ambíguos, tendenciosos, muitas vezes emanados pela máquina. Um outro problema está relacionado com as questões de direitos autorais, porque muitas vezes a inteligência artificial captura informações, ideias, conceitos de outros autores sem a devida consideração. Então, o uso das respostas e dos textos produzidos artificialmente poderá incorrer em problemas judiciais para alunos e eventuais pesquisadores que se servirem deles. Diante disso, o que no caso brasileiro tem sido debatido é como regulamentar, como criar uma prática de boas maneiras por parte de historiadores e historiadoras no uso da inteligência artificial. Tendo em vista que no Brasil não há ainda, do ponto de vista do governo, seja no Ministério da Educação, seja no CNPq, seja na CAPES, nenhuma diretriz, nenhuma normativa referendando ou regulamentando o uso da inteligência artificial entre nós. Portanto, a minha proposta seria, no sentido de pensarmos processos de transparência, no qual os pesquisadores informam as ferramentas de inteligência artificial usadas, qual a sua versão, a data em que foi usado, guardando os prompts ou comandos que foram teclados e os outputs que foram obtidos. Com isso, é possível um primeiro caminho para termos uma transparência maior no uso da inteligência artificial. Em segundo lugar, a questão da integridade científica, que é já um pilar consagrado dos processos de conhecimento acadêmico no mundo e da produção científica, para se evitar o plágio, para se evitar a manipulação de dados, para se evitar a disseminação de erros. Tendo em vista, eu, a título de conclusão, diria que no caso brasileiro a inteligência artificial tem sido sistematicamente usada por professores, alunos e pesquisadores, que nós não temos uma regulamentação oficial por parte do governo sobre o uso dessas ferramentas na produção e disseminação de conhecimentos, ou seja, no ensino, na pesquisa em história, e que isso demanda de nós, com urgência, deliberarmos sobre as formas transparentes e éticas do uso da inteligência artificial na história. Nesse sentido, talvez a formulação não só de instrumentos jurídicos, mas também de um documento de declaração do uso da inteligência artificial, indicando o nome, versão, a data do uso, qual a finalidade para a qual aquela ferramenta digital foi usada e aqueles resultados foram incorporados no texto do pesquisador ou da pesquisadora. Eu acredito que a inteligência artificial, tal como ela se coloca sem regulamentação, é uma ameaça, embora não possamos descartar a sua utilidade no sentido, sobretudo, de agilizar algumas análises ou, ao mesmo tempo, de sugerir alguns caminhos de leitura crítica aos textos que nós produzimos. Muito obrigado. Realização Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. NUPAN, Núcleo de Património, Arquitetura e Memória Fluminense. Programa de Pós-Graduação em Património, Cultura e Sociedade da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Apoio Editora Cravo e Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.